Jerusalém, Sexta-feira Santa, 8 horas da manhã. O sol já está alto sobre a cidade santa, mas não há paz naquele amanhecer. Nas ruas ao redor do pretório, o palácio do governador romano, uma multidão se agita, vozes exaltadas, punhos erguidos, uma pressão crescente que Pôncio Pilatos sente como uma pedra no peito. Pilatos está num impasse. Ele havia interrogado Jesus, havia-o enviado a Herodes. Herodes o havia devolvido. Em nenhum momento, nem Pilatos, nem Herodes havia encontrado culpa alguma naquele homem de Nazaré. E Pilatos sabe disso. 3 vezes já havia dito ao povo: não acho nenhum crime neste homem. 3 vezes a multidão havia respondido com gritos ainda mais intensos. Os sumos sacerdotes agitavam a massa. O ambiente estava à beira do descontrole. E então, Pilatos toma uma decisão que ele mesmo sabia ser covarde. Se não consegue libertá-lo, talvez possa satisfazer a multidão com um castigo menor. Talvez a flagelação seja suficiente para acalmar aquela sede de sangue. Talvez, depois de ver Jesus flagelado e humilhado, o povo se apiede e peça a sua libertação. Pilatos se engana. Mas a ordem é dada. Jesus é entregue aos soldados romanos. E o que acontecerá a seguir está entre os momentos mais dolorosos de toda a paixão. 9 horas. A flagelação termina. Mas os soldados não estão satisfeitos. Para aqueles homens endurecidos pela violência do exército romano, Jesus era apenas mais um condenado, um judeu que havia se proclamado rei. E reis merecem uma coroação à moda romana, uma coroação de escárnio. Os soldados se reúnem ao redor de Jesus. Um deles trança rapidamente um círculo com ramos de espinheiro, espinhos longos e afiados como pregos, e o empurra com força sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, onde os nervos são mais sensíveis, onde o sangue corre mais facilmente. Depois, colocam sobre seus ombros feridos um manto escarlate, a cor da realeza, usada agora como fantasia de humilhação. Põem na sua mão direita uma vara como cetro. E começam. Dobram os joelhos diante dele em falsa reverência e gritam: "Salve, Rei dos Judeus!" E cospem do seu rosto, e tomam a vara e batem com ela na coroa de espinhos, cravando os espinhos ainda mais fundo. Soco após soco, cusparada após cusparada, gargalhada após gargalhada. E Jesus suporta tudo em silêncio. Não porque não poderia reagir, mas porque havia escolhido não reagir, porque havia escolhido o amor onde seria mais fácil escolher o poder. Aquele rosto coberto de sangue e cuspe era o rosto de Deus, e estava sofrendo por nós. 10 horas. Pilatos manda trazer Jesus para fora. E quando as portas do pretório se abrem e Jesus aparece diante da multidão, flagelado, com a coroa de espinhos na cabeça, o manto escarlate sobre as costas ensanguentadas, o rosto marcado pelos socos e pela cusparada, um silêncio breve e pesado cai sobre a praça. Pilatos ergue a voz e diz: "Eis o homem." 2 palavras que atravessam 2000 anos e ainda hoje paralisam o coração de quem as ouve. Pilatos as disse como argumento político. Olhai para ele, está destruído, não é mais uma ameaça. Tende piedade. Mas, sem saber, Pilatos pronunciou a mais profunda proclamação teológica da história. Eis o homem. Eis o que o amor verdadeiro parece quando encontra o ódio do mundo. Eis o que acontece quando a inocência perfeita se entrega voluntariamente nas mãos da injustiça. Eis Deus, com rosto humano, com sangue humano, com dor humana, de pé diante dos seus, sem se defender. A multidão olha para Jesus, e em vez de piedade, grita: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos olha para aquele homem destruído à sua frente e sabe, no fundo de sua consciência, que está diante de um inocente. Mas o medo fala mais alto do que a justiça. E Pilatos recua,
São 11 horas. Pilatos tenta uma última vez. Que mal fez ele? Não acho nele motivo algum de morte. Mas a multidão grita ainda mais forte. Os sumos sacerdotes agitam o povo. O ambiente está fora de controle. E então alguém na multidão lança a frase que destrói qualquer resistência que ainda restava em Pilatos. Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Amigo de César. Era um título político precioso em Roma. Perdê-lo significava o fim da carreira e talvez da vida. Pilatos havia chegado ao limite do que sua covardia conseguia suportar. Ele pede uma bacia com água e, diante de toda a multidão, lava as mãos. Sou inocente do sangue deste justo, isso é convosco. Um gesto inútil, a água não lava a consciência. A história não absolveu Pilatos, e nem poderia, porque a injustiça não desaparece quando lavamos as mãos dela. Permanece, pesa, cobra seu preço. A multidão responde sem hesitar. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos se volta para Jesus. Os dois se olham por um último instante, e naquele olhar, o olhar de um homem que sabia que estava condenando um inocente, está uma das mais pesadas lições da história humana. O que acontece quando o medo fala mais alto do que a verdade? A sentença é assinada. Jesus de Nazaré, inocente, flagelado, coroado de espinhos, é condenado à morte na cruz. E o Calvário está a um passo. Esta foi mais uma hora da paixão de Jesus. 3 horas de sofrimento, humilhação e injustiça. 3 horas em que o amor de Deus foi espancado, cuspido e condenado, e ainda assim não recuou. A jornada continua, e a próxima hora levará Jesus ao caminho mais doloroso que alguém já percorreu.